O que é a guerra de Gog e Magog? Qual a origem desse conflito? Quando acontecerá essa guerra de Gog e Magog? E por que se especula tanto sobre a Rússia se a interpretação profética de Gog e Magog diz respeito a uma grande multidão de nações? Fica conosco até o final, pois nós buscaremos, em resumo, biblicamente, compreender o significado da guerra de Gog e Magog contra o povo de Deus, contra a nação de Israel. Antes de procurar identificar quem são Gog, Magog, o significado de cada um desses inimigos do povo de Israel, nós precisamos considerar algumas características desta futura guerra que acontecerá contra a nação de Israel estabelecida e restaurada. É encontrado nas Sagradas Escrituras, em Ezequiel, capítulo 38 e 39, o desenrolar desta guerra e a vitória de Deus sobre esses inimigos de Israel, semelhante até ao faraó do Egito. E tudo isso se dá logo após a restauração física e espiritual de Israel em Ezequiel capítulo 37, na visão do Vale dos Ossos Secos. Isso significa que essa guerra se dá quando Israel for restaurado pelo Senhor. Todos nós compreendemos que a partir de 1948, usando aqui Ezequiel 37, os ossos, os tendões, a carne e a pele foi se juntando até os dias de hoje, onde sempre nos Estados Unidos houve mais judeus do que qualquer parte do mundo. E hoje, em Israel, isso já está mudando. São basicamente 6 milhões e meio de judeus nos Estados Unidos e já está passando de 7 milhões de judeus lá na terra de Israel. Então é notória essa restauração física, mas a restauração espiritual também virá. E a Bíblia situa esta restauração espiritual quando todo Israel será salvo, junto com um livramento de uma guerra que se dará no final do período chamado de a Grande Tribulação, onde o Senhor trabalha a favor de Israel, pessoalmente aparecendo e fazendo com que os seus inimigos se levantem um contra os outros e usando os poderes da natureza como sempre Deus usou para desbaratar os inimigos do povo de Deus. E o espírito de súplicas, conforme também é o contexto desta guerra, em Zacarias capítulo 14, mais precisamente no versículo 10, será derramado sobre Israel, que clamará e pedirá a ajuda do Senhor Jesus Cristo e reconhecerá que Jesus Cristo é o Messias dos judeus. Então existem algumas perguntas que possivelmente ficarão sem uma resposta precisa. Em que momento ocorre essa guerra de Gog, o príncipe, e os seus confederados contra a nação de Israel? Uma coisa é certa, se identificarmos a ordem cronológica de Ezequiel 37, 38 e 39, logo após a conversão ou a restauração do povo de Deus, há uma grande revolta das nações contra Israel e eles virão contra o povo escolhido de Deus. Mas qual a origem de tudo isso? Depois que Noé, após o dilúvio, foi estabelecido sobre a terra, os seus filhos se dividiram em 3 grandes regiões do planeta. Os filhos de Noé são Jafé, Sem e Cã. E eles se estabeleceram em regiões diferentes e a partir deles surgiram as nações espalhadas pelo mundo. A terra de Sem, onde se concentra lá no Iraque, se concentra onde era Ur dos Caldeus, a Babilônia, toda aquela terra ao sul do que seria a Síria, são estabelecidos os semitas, bem próximo até onde a arca de Noé estacionou, próximo aos montes Ararat, estão estabelecidos no sul Sem. Os filhos de Noé foram estabelecidos e Sem está nesse local. Você sabe muito bem que os semitas são aqueles que deram origem a um homem chamado Abraão. E Abraão foi aquele que foi chamado por Deus para dar origem à nação de Israel. Então a nação de Israel vem do filho de Noé, Sem.
Já o outro filho de Noé, chamado Cã, se estabeleceu aonde é a terra de Canaã e toda a África, Put, Cush, todo aquele território da Líbia, da Etiópia, toda a África, o Egito e a terra de Canaã, dos Girgazeus, Amorreus, Eveus, Jebuseus, toda essa terra é a terra do filho de Noé, Cã. O que acontece é que existe uma profecia sobre Cã por causa do seu pecado sexual contra o seu pai Noé, descobrindo a sua nudez, e você tem mais referências em Levítico capítulo 18. E por causa disso, há uma profecia sobre ele que os seus irmãos dominarão ele. Cã e os seus filhos e os seus descendentes serão escravos de Sem e Jafé. O que acontece é que a terra de Canaã ela foi prometida pelo próprio Deus, já que Canaã e os seus descendentes serão servos de Sem e de Jafé. Foi prometida ao povo escolhido por Deus, que foi escolhido do filho Sem. Então Deus diz a Abraão que essa terra que ele peregrinou aqui, que é a terra de Canaã, será dada aos seus descendentes. Então, de forma justa, como juízo de um pecado, essa terra será dada aos semitas. E Deus avisa isso a Abraão em Gênesis capítulo 15, que a sua família será peregrina no Egito por 400 e poucos anos, depois voltará para a terra de Canaã. Por que esse tempo? Porque os pecados dos cananeus ainda não estão completos. Veja como Deus é justo. E quando isso acontece, toda a história de Israel que vocês já conhecem acontece na terra de Canaã. Israel é estabelecido, tem os seus reis, tem a divisão do reino, tem os cativeiros, tem a diáspora, o povo é espalhado por todo o mundo e agora, no fim dos tempos, Deus, com sua graça e misericórdia, para purificar o seu próprio nome, está trazendo o povo de volta à terra, porque eles falharam e foram espalhados. E o que nós percebemos agora é que a nação de Israel, de volta e restaurado novamente, principalmente o seu outro irmão chamado Jafé, que ficou numa região mais predominantemente Ásia Menor, Europa, e ao extremo norte, o que seria na antiguidade a Síria, e posteriormente se torna o país chamado Rússia. Vamos conferir os inimigos do povo de Deus em Gênesis capítulo 10. Nós conferimos que eles vêm do irmão de Sem e Cã, que é Jafé. E também vamos conferir aqui em um mapa bem simples a distribuição isso no planeta Terra. Mas não se esqueça de ficar conosco até o final e conferir se você é um dos inscritos do canal Bíblia de Fato. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Todas essas regiões, como por exemplo Gomer, muitos acreditam que Gomer ou é a região norte do Mar Negro, ou Gomer é a própria Alemanha, porque o nome Alemanha vem de Gomerland. E a própria Alemanha e os judeus que ali vivem são chamados de Askenaz. E Askenaz é um dos filhos de Gomer. Veja que interessante. Então estamos identificando a Europa. Depois nós temos os filhos de Javã, que são filhos de Gomer, Elissá, que aqui nós temos as ilhas da Grécia, Tarsis, Espanha, e Quitim, a ilha de Chipre. Veja que Jafé ficou concentrado em tudo aquilo que é o início da Ásia Menor e toda a Europa. Então isso significa que, comparando com a terra de Israel, essas terras estão ao norte de Israel. E você confere lá em Jeremias, no capítulo 1, diz que o inimigo ele vem do norte. Então o mal que Deus traz ou permite que venha a Israel para o testar, o provar ou o disciplinar, vem do norte. Vamos conferir aqui no mapa, aqui na tela do computador mesmo, para nós conferirmos mais ou menos onde fica tudo isso. Nós estamos na tela do meu computador, nos perdoa a resolução, mas a terra de Israel está aqui. E veja onde estão os inimigos identificados desde Gênesis capítulo 10, que são os descendentes de Jafé. Veja
que temos Gomer, lá ao norte da Europa, temos os seus descendentes, Togarma, Tubal, Meseque, e também aqui no norte da África, próximo ao Egito, temos Cush, temos Put, temos a Líbia, ou seja, Gog e Magog, onde se inicia o líder Gog, toda essa confederação de inimigos contra Israel simboliza simplesmente uma multidão de nações que vem contra o povo de Deus. E significa dizer que Gog e Magog não pode se situar apenas em uma região, mas é uma linguagem profética para falar dos inimigos que cercam a nação de Israel. Que ao longo da história, isso também aconteceu com o povo de Deus lá no livro dos Juízes. Você confere no capítulo 2, início do capítulo 3, que Israel está cercado de inimigos. Mas onde entra a Rússia em tudo isso? Onde muitas pessoas querem isolar a Rússia como se fosse a Rússia o inimigo que vem contra Israel e não uma confederação de nações que vem contra Israel. Simplesmente pelo hebraico traduzido para príncipe, ou seja, Gog é o príncipe, Magog é a terra que se juntará com vários outros príncipes ou várias outras terras contra o povo de Deus. Então Gog vem do hebraico Rosh, que na tradução para o grego também ficou Rosh, ou R-H-O-S. E essa pronúncia se assemelha hoje com a Rússia. Então muitos comparam Rosh, que seria o príncipe, o líder de toda essa investida contra o povo de Deus. Então identificaram que foi a Rússia, porque de fato também vem daquela região. Essa região também é uma das regiões que se juntam para a tentativa de aniquilar o povo de Deus. Conferindo uma notícia atual, a CNN Brasil, agora em novembro de 2022, traz a seguinte manchete: Xi Jinping e Putin querem nova ordem mundial, invasão da Ucrânia pode estragar. E a matéria diz: a última vez que o líder chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin se sentaram frente a frente, eles declararam triunfantes a chegada de uma nova era nas relações internacionais. Em meio a um boicote diplomático ocidental aos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e uma crise iminente na Ucrânia, os dois autocratas mais poderosos do mundo compartilharam suas visões de uma nova ordem mundial. Acomodaria melhor os interesses de suas nações e não seria mais dominada pelo Ocidente. Vamos conferir em Ezequiel 38, nos versículos 8 e 9, que Gog e Magog não podem apenas resumir a uma região e a um inimigo do povo de Deus. Veja o que o texto diz. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos, virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, fala de Israel, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, farteais como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Você pode conferir também Apocalipse 17:17, que é um texto muito importante, que diz que Deus pôs no coração deles, que são as nações, entregar o poder ao anticristo para que se cumpram todas as palavras de Deus. Então o que Deus está fazendo com essas nações? Deus está preparando o seu laço. Deus está trazendo esses povos, como as profecias bíblicas dizem que Deus está trazendo eles para o lagar, para os pisar, e o sangue da morte destes dará no freio dos cavalos. Ou seja, Deus está preparando e conduzindo eles para acharem que vão aniquilar o povo de Deus, e o Senhor Deus Todo-Poderoso irá aniquilar de uma vez por todas todos os inimigos do povo de Deus. Isso é visto ao longo da história do povo de Israel, como por exemplo em 2 Crônicas capítulo 20, onde Josafá viu os seus inimigos, 3 nações, os Moabitas, os Edomitas e os Amonitas, serem desbaratados por eles mesmos, vendo um como se fosse inimigo do outro, e Israel só adorando e exaltando ao nome do Deus Todo-Poderoso. E mais uma das provas bíblicas, segundo Ezequiel 38, versículos 14 e 15, de que essa guerra se dará quando Israel habitar em segurança.
O contexto atual, Israel já está na terra de Israel e habitando em segurança, cercado por inimigos de todos os lados que odeia Israel e quer a aniquilação do povo de Deus. Veja o que diz os textos. Portanto, profetiza ao filho do homem e dize a Gog, que é o líder, né, o príncipe, o Rosh dessa guerra. Assim diz o Senhor Jeová: não saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, da banda do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. Povos e exércitos numerosos. Então todos se juntarão contra a nação de Israel e não apenas uma região. Sempre relacionado às guerras de Israel com seus inimigos, o livramento que Deus dá a Israel é o Senhor glorificando e santificando o seu próprio nome para que todos saibam. Sempre Deus falou isso. Para que todos vejam, para que todos saibam que eu sou o Senhor. Veja o que diz Ezequiel 38, versículos 21 a 23. Porque chamarei contra Gog a espada, e sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele, por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva. Fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Veja, muitos povos, novamente. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Sempre está relacionado ao conhecimento de quem é o verdadeiro Deus. Esse espírito babilônico, que você pode chamar também de espírito do anticristo, né? Ou essa confederação de Gog contra o povo de Deus, todos estão falando de uma mesma coisa. O quê? O mal contra os eleitos, o mal contra os escolhidos, mas também há o livramento de Deus. Mas esse livramento é dentro de um contexto de muito terror e de também destruição. Não há aniquilação, porque Deus dará o livramento ao seu povo e o seu nome será glorificado. Aí você pode dizer, meu Deus, Deus permitirá que isso tudo aconteça? Não permitirá apenas, é Ele quem está fazendo tudo isso. É Ele quem está trazendo os inimigos que servem de forma dupla tanto para testar, provar ou disciplinar Israel, como também pelo mal que eles estão fazendo, Deus derramar o cálice da ira do seu furor. Em Ezequiel 39, o versículo 2 diz: e te farei voltar, e te porei 6 anzóis, e te farei subir as bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Deus está fazendo todas essas coisas porque Ele é soberano sobre as nações, e Ele regerá no milênio as nações com vara de ferro, com justiça, com verdade e com santidade. Nessa guerra, preste bem atenção, porque Deus está aniquilando a profanação do seu santo nome. Nesta guerra, Deus está santificando o seu nome e não mais será vilipendiado, vituperado na boca das outras nações por meio de guerra e de subjugar o povo de Deus. Veja o que diz Ezequiel 39, os versículos 7 e 8. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia que tenho falado. E a multidão dos exércitos de Gog será enterrada pelos israelitas por vários meses. E surgirá uma cidade chamada de Ramoná, conforme Ezequiel 39 e versículo 16. E Ramoná significa multidão. Ali todas as pessoas verão os inimigos do povo de Deus sendo enterrados e o nome do santo Deus de Israel sendo glorificado neste grande dia. A partir do versículo 22 do capítulo 39, você vê Deus explicando, tanto para Israel saber, como para as outras nações saber, o que Deus fez. Deus mostra que Ele é grandioso, porque nesses textos? Porque Ele enviou o seu próprio povo para ser cativo entre os seus inimigos, espalhado entre as nações.
Depois Deus não os desprezou completamente, os trouxe de volta para a sua terra, e os seus inimigos enfurecidos vieram contra o seu povo, e Deus destruiu os seus inimigos, e glorificou o seu nome, e estabeleceu o povo de Israel. Essa é a maravilha do contexto do tratamento de Deus para com o seu povo durante toda a Sagrada Escritura, que vai sucumbir nesse final, nos juízos que virão no final dos tempos, na grande tribulação, no Armagedon, em Gog e Magog. Então Deus está mostrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso para levantar aquele que cai, para derramar do seu espírito, para trazer ao arrependimento aqueles que se rebelaram contra Ele. E que Deus é tão poderoso para usar a imundícia, a indignação e o mal das outras nações apenas como disciplina para que o seu povo volte ao nível espiritual que Deus quer. Veja como Deus é grandioso. Veja como Deus é exaltado em tudo aquilo que faz. Muitas pessoas preocupadas com guerra essa, com aquela outra guerra, quem é o anticristo, o que acontecerá. Nós temos que olhar para Deus e ver o trabalhar de Deus e o controle que Deus tem sobre todas as nações e sobre todas as ações dessa nação. É Deus que está no controle de tudo. A nova ordem mundial, que é uma realidade, em Apocalipse 17:17, é preciso acontecer para que se cumpram as palavras de Deus. A intenção do governo humano ser exaltado, assim como Nimrod queria lá na Torre de Babel, e Deus confundiu toda a sua organização. Assim será também o reinado do anticristo. Deus vai desbaratar a força do inimigo. O meu desejo é que eu tenha contribuído com algo dentro das Sagradas Escrituras com a sua vida. Que Deus abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, permaneça conosco para que você receba mais vídeos sobre a palavra de Deus, sobre todo esse contexto dos servos e dos filhos de Deus. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.